Vamos começar? Então, primeira coisa é, no nosso menu de início do Ubuntu, a gente vai abrir o terminal, que é esse terminal onde a gente vai trabalhar. Quando eu abro o terminal, eu estou em algum diretório. Para eu descobrir qual é o diretório que eu estou, pwd. Eu estou no diretório Home Guilherme, que é o diretório base do meu usuário Guilherme. Se eu quero saber os arquivos e diretórios que existem aqui, eu quero ver a lista de arquivos e diretórios. Então, por favor, ls. Lista para mim os arquivos e diretórios. Eu tenho o diretório desktop, downloads, music, public, vídeos, documents, pictures, templates e o arquivo examples.desktop. Repara que o terminal do Ubuntu já é um pouquinho esperto e mostra para a gente de uma maneira colorida. Um outro terminal poderia não colorir isso para a gente. Vamos ver direitinho esse diretório Home Guilherme? Vou abrir aqui no caso do Ubuntu os files. Olha, na minha home realmente tem todos esses diretórios. Perfeito. Não deixa de ser um arquivo. O que eu quero fazer agora? Criar um arquivo. Para criar um arquivo, eu vou primeiro mostrar uma mensagem que eu quero colocar dentro do meu arquivo. Por exemplo, uma mensagem de bem-vindo. Para falar para o terminal, por favor, fale bem-vindo para mim, eu vou falar para ele repetir, fazer um eco do que eu falar para ele. Eco, bem-vindo. Estou passando dois argumentos. Repara que o primeiro argumento é o bem, o segundo é o vindo. Se eu dou Enter nesse comando, ele mostra de volta para mim o comando bem-vindo. Se eu apertar a seta para cima, eu volto para o comando anterior. Se eu vou apertar de novo, para o outro comando. Para baixo, para o comando próximo. Então eu uso a seta para cima para executar o mesmo comando de antes, mas com alguma variação pequena. Por exemplo, eu poderia usar esse mesmo comando, só que agora usar as aspas duplas aqui, para falar, olha, eu estou passando um único argumento, que é bem-vindo. No caso do comando echo, não faz diferença passar esse único argumento ou dois argumentos. Mas o que eu gostaria mesmo é, de novo, para cima, executar esse argumento, executar esse comando, redirecionando essa saída, redirecionando o que ele cospe para mim, bem-vindo, para outro lugar. Então, eu redireciono para um arquivo chamado bem-vindo.txt. Dou Enter, repara, não saiu nada para mim. Por quê? Porque o que ia sair para mim, saiu no arquivo bem-vindo.txt. Vamos ver? ls, realmente o arquivo existe, bem-vindo.txt. Vamos dar uma olhada aqui? Vou abrir os files. Olha só, o arquivo bem-vindo.txt está aqui. E se eu abrir ele, a mensagem bem-vindo está lá dentro. Vou fechar o gedit. Como é que eu faço para ler o meu arquivo aqui no terminal? Cat bem-vindo.txt. Ele vai ler para mim o conteúdo desse arquivo. E está lá, a mensagem de bem-vindo está lá dentro. Repara que quando eu vou digitar o nome bem-vindo.txt é muito grande. Então eu vou digitar só a palavra bem e a tecla Tab. Ele percebe que só existe uma coisa possível, um arquivo diretório que começa com bem. Ele automaticamente preenche o resto para mim. Então a tecla Tab ajuda bastante para não ter que digitar todos os nomes de arquivos e diretórios que podem ser cumpridos. Cat bem-vindo.txt. Para limpar essa tela, clear. Vou dar um ls de novo. Então repara que a gente tem arquivos e diretórios. Mas como é que eu sei qual é qual? ls-l mostra algumas informações sobre os nossos arquivos e diretórios, sobre as coisas que estão dentro do diretório atual. Repara que o bem-vindo.txt não é um diretório. Por quê? Porque ele não tem a letra D lá no começo. Quem tem a letra D é um diretório. O que mais que ele está me passando de informação aqui? Ele está falando que o grupo e o usuário é Guilherme, que são os donos desse arquivo. A data de modificação, o tamanho desse arquivo. E diversas outras informações que a gente vai ver mais para frente. O que mais? Repara que será que são só esses os arquivos que eu tenho aqui dentro mesmo? Na verdade, o ls tem um comando um pouquinho diferente, que é o ls-l-a, de all. Ele vai mostrar para mim todos os arquivos, inclusive os arquivos e diretórios invisíveis. No Linux, arquivos e diretórios invisíveis começam com a letra, ou começam com o caractere, ponto. Então, repara que um ls-lá está mostrando que tem muito mais coisa do que só o ls tinha me mostrado. Tem diversos arquivos e diretórios escondidos. Diretórios de cache, de configuração, etc. Clear para limpar a nossa tela. E como é que eu adivinho mais
sobre o ls? Como é que eu aprendo sobre o ls? Como é que eu aprendo sobre o pwd? O comando man. O comando man, M-A-N, ele é o comando de ajuda. Então, se eu der man de manual, eu falo, me ensina sobre o pwd. E aí ele ensina sobre o comando pwd. Se eu falar para ele, me ensina sobre o comando ls, ele me dá todas as opções ou a documentação do comando ls. Para baixo e para cima, eu navego nesse visualizador da documentação. E a letra Q para sair desse visualizador. Então a gente viu que a gente consegue entender qual é o diretório que a gente está atualmente, a gente consegue criar arquivos, mostrar mensagens, listar os arquivos, saber o que é arquivo, o que é diretório, algumas características desses itens dentro do meu diretório, e pegar ajuda sobre diversos comandos. Continuando com os nossos comandos, vamos dar um ls para ver o que a gente tem aqui. Perfeito, temos diretórios e arquivos. Vou abrir os nossos files para poder acompanhar o que a gente vai fazer aqui nesse explorador de diretórios. O que eu queria fazer agora é, da mesma maneira que a gente tem todos esses diretórios aí, eu queria mudar de diretório. Eu estou agora no pwd, que é o home/Guilherme. Mas eu gostaria de entrar no diretório desktop. Então, change directory, cd, espaço, desktop. Entrei no diretório desktop, tá vendo? Ele até fala para mim, só para confirmar, pwd, realmente eu estou aí. Vamos criar um arquivo aí dentro? A gente já aprendeu isso. Echo, então eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome de um autor que eu gosto. Músicas favoritas.txt. Então eu criei um arquivo chamado músicas favoritas.txt dentro do desktop. Vamos ver se isso aconteceu mesmo? Vou entrar aqui no meu desktop, tem lá, músicas favoritas.txt. Vamos conferir aqui no desktop em si? Olha lá, ó, músicas favoritas.txt. Vamos continuar? Vamos colocar mais uma mensagem dentro desse arquivo? Vou colocar mais alguém. E coloco dentro do mesmo arquivo. Lembra da tecla Tab? Tab, músicas favoritas. Então agora eu tenho duas músicas favoritas, certo? Cat para ver o conteúdo do arquivo. Opa, só ficou a segunda música. Por quê? Porque quando a gente usa o redirecionamento, a gente está falando, olha, escreva nesse arquivo. Sobrescreva esse arquivo se ele já existe. Não era isso que eu queria adicionar, concatenar. Então, para isso, vamos usar o comando com duas setinhas, em vez de uma. Adicione, concatene, isso é, já tem um rem lá dentro, agora coloca o fateless. Duas setinhas. E agora o cat tem dois caras lá dentro. Perfeito. Temos um arquivo em outro diretório. Estamos no diretório desktop. Como é que eu volto para o diretório anterior? cd, espaço, dois pontos. Então, cd, o nome do diretório para entrar, e cd, espaço, dois pontos para voltar. Se eu der um ls aqui, repara que realmente eu tenho o arquivo músicas favoritas. Se eu der um ls menos lá para ver tudo, repara que ele fala que eu tenho o músicas favoritas, que é um arquivo. Eu tenho o diretório ponto ponto, que é o diretório anterior, para eu voltar atrás. E tem o diretório ponto. Quem é esse tal de diretório ponto? Vamos dar uma olhada? ls ponto. Ponto é o diretório atual. E o dois pontos? Dois pontos é o diretório anterior. Tudo bem? Então, ponto é o diretório atual, ponto ponto é o diretório anterior. E é claro, se eu quero voltar para o anterior, cd ponto ponto. E como é que eu faço para criar o meu próprio diretório? Então, eu vou criar um diretório chamado Workspace. mkdir, makedir, Workspace. Enter. Criei o diretório Workspace. Vamos ver? ls. Olha o Workspace ali. Vamos entrar no diretório Workspace? cd, work, tab. Estou no diretório Workspace. pwd, estou nele. Maravilha. Echo, meu primeiro teste para o arquivo 1.txt. Estou criando um arquivo dentro do meu Workspace. Para cima, vou criar um segundo arquivo. Vou criar um terceiro arquivo. Então, repare que eu posso ter vários arquivos dentro do diretório. Claro, ls tem vários arquivos lá dentro. Posso ter um diretório dentro do outro. Óbvio, o Workspace está dentro do diretório Guilherme, que está dentro do diretório Home. Então, eu poderia criar um diretório dentro do Workspace que se chamaria Projetos Java. Um outro diretório chamado Projetos PHP.
Então, dentro do projetos, opa, o tab não completou automático, só completou até onde ele sabia. Projetos Java. Dentro do diretório projetos Javas, que está dentro do diretório Workspace, dentro do diretório Guilherme, dentro do diretório Home. Perfeito. A gente sabe que se eu der cd espaço ponto ponto, eu volto para o diretório, que era o diretório pai desse diretório. Vamos de projetos Java? Projetos Java. E se eu der só cd? Só cd, você volta para o diretório base teu. Qual que era o meu diretório base? Home/Guilherme. Então eu volto rapidamente para o Home/Guilherme. Não importa onde eu esteja. Bom, mas se eu falei que eu estou dentro do diretório Guilherme e está dentro do diretório Home, quem é essa barra original? ls barra. O diretório barra é a raiz do nosso HD. Ele tem diversos diretórios úteis para o Linux. E o diretório home, que é o barra home, é onde ficam os diretórios de cada um dos meus usuários dentro dessa máquina. No meu caso, o meu diretório, que é o home/Guilherme. E se eu quiser remover um diretório? Vou limpar a tela, vou entrar no diretório Workspace, vou remover o diretório Projetos Java. rmdir Projetos Java. Perfeito. Consigo apagar um diretório. Mas se eu quiser apagar um arquivo? rm arquivo3.txt. Então, para apagar arquivo, rm. Para apagar diretório, rmdir. Então, se eu quiser apagar o Workspace logo de cara, rmdir Workspace. Opa! O rmdir só apaga diretório que está vazio. O diretório Workspace não está vazio. O que ele tem lá dentro mesmo? 2 arquivos. Vamos dar uma olhada? ls Workspace. Ele tem 2 arquivos e um diretório. Vamos entrar de novo nele. Perfeito. O que a gente tem aqui dentro? 2 arquivos e um diretório. Vamos criar mais um arquivo? Então, bem-vindo para o arquivo 10.txt. Então, agora eu tenho arquivo 1, arquivo 2 e arquivo 10. Lembra, se eu der cat no arquivo 1, ele vai ler o arquivo 1. Cat no arquivo 2, ele vai ler o arquivo 2. Cat no arquivo 10, lê o arquivo 10. E se eu quiser ler todos os arquivos que tem um número aqui, que tem um caractere qualquer, aqui, ponto de interrogação. Ele leu tanto o arquivo 1 quanto o arquivo 2. E se eu quiser pegar todos os arquivos que tenham qualquer coisa, qualquer número de caracteres aqui dentro, tanto 1 quanto 2 quanto 10, aí ele lê os 3 arquivos. Então eu poderia dar cat asterisco ponto txt para ler todos os arquivos txt aqui dentro. Então repara que o asterisco ele é interpretado pelo nosso bash, ele é interpretado e transformado em arquivo 10, arquivo 1, arquivo 2. E aí ele dá um cat nesses 3 arquivos. É diferente de eu falar para ele, olha, lê um arquivo que se chama asterisco.txt. Se eu colocar entre aspas, ele não é interpretado. Não existe arquivo chamado asterisco.txt. Então, sem as aspas, ele interpreta o asterisco. Com as aspas, ele não interpreta o asterisco. Temos que tomar esse cuidado. Eu poderia remover todos os arquivos um a um. Remove o arquivo 1, remove o arquivo 2, remove o arquivo 10. Mas eu queria remover tudo de uma vez só. O diretório Workspace de uma vez só. Então, rm Workspace. Se eu apagar o Workspace, ele fala, não pode, é um diretório. Então, eu vou usar o rm com recursivo. Remove recursivamente. Entra dentro do diretório e está apagando tudo, sem dó. Toma muito cuidado com esse tipo de comando. Apagou todo o diretório Workspace. Não existe mais o diretório Workspace. Vamos criar de novo o nosso diretório Workspace? mkdir Workspace. Só para a gente trabalhar em algum diretório útil e não na raiz, na minha home. pwd, estou nele. Vou colocar uma mensagem em um arquivo qualquer. Bem-vindo. Dentro do arquivo mensagem.txt. Perfeito. Agora eu quero copiar essa mensagem.txt para um outro nome, para, por exemplo, bem-vindo.txt. Então, cp de copy, mensagem para... Qual é o nome do arquivo destino? Bem-vindo.txt. Se eu der um ls, eu tenho os 2 arquivos agora. Eu tenho tanto o bem-vindo quanto o mensagem. Tenho os 2 arquivos. Dessa mesma maneira que eu copiei, eu posso mover o arquivo.
mensagem para outro arquivo. Então, mv mensagem.txt para outro nome. Então, eu vou trocar o nome dele. Se eu estou movendo ele de um nome para outro nome, eu estou trocando o nome dele. De mensagem para bem-vindo2.txt. Então, eu já tenho bem-vindo e já tenho mensagem. Mas o mensagem eu vou renomear para bem-vindo2.txt. Está lá, bem-vindo2 e bem-vindo.txt. Vamos criar um subdiretório? Então, mkdir, projetos Java, mkdir, projetos PHP. Eu queria pegar agora esse arquivo bem-vindo.txt e mover ele, então, mover o bem-vindo.txt para dentro do diretório projetos Java. Projetos Java. Então, projetos Java barra bem-vindo.txt. Então, estou colocando ele aqui dentro com esse nome. Se eu quisesse mudar o nome dele, novo nome, já colocava outro nome. Mas como o nome que eu quero usar é o mesmo nome que eu vou usar, então basta eu falar a pasta, o diretório. Joga para dentro desse diretório. Então, o bem-vindo.txt não existe mais aqui, mas ele existe dentro do diretório projetos Java. Então, eu fiquei com o arquivo bem-vindo2.txt aqui dentro. Vou copiar ele, bem-vindos2.txt, para bem-vindo.txt. Fiquei de novo com bem-vindo e bem-vindo2. Perfeito. Recapitulando aquela questão do asterisco, se eu der um ls aqui, eu vou estar lendo tudo desse diretório atual. Se eu der um ls bem-vindo2.txt, eu estou falando, olha, dá um ls só no arquivo bem-vindo2.txt. Perfeito. Se eu der um ls bem-vindo asterisco, o que ele vai fazer mesmo? Lembra? O asterisco vai ser interpretado primeiro, vai ser transformado em bem-vindo2.txt e bem-vindo.txt, e esses dois argumentos vão ser passados para o ls. Por isso ele mostra para a gente os dois arquivos. E se eu der um ls espaço asterisco? A mesma coisa, ele vai ser interpretado, vai ser transformado em bem-vindo2.txt, bem-vindo.txt, projetos-java, projetos-php. E esses 4 argumentos vão ser passados para o ls. Mas se esses 4 argumentos são passados pelo ls, é a mesma coisa que eu fazer bem-vindo2.txt com bem-vindo.txt com projetos-java.txt, mas repara que quando eu dou um ls num diretório, ele me mostra o que está dentro desse diretório. E com projetos PHP, que também vai mostrar o que está lá dentro, que é nada. Então, quando eu der um ls asterisco, vai ser o equivalente a dar esses 4 ls. Por quê? Porque eu vou estar passando cada um desses dois como parâmetro. Projetos Java, projetos PHP. Está vendo que ele deu ls nos 4 arquivos? Desculpa, só corrigindo aqui. Bem-vindo, TXT. Ele deu ls nos 4 itens. Ele até separou, olha, o diretório deu esse resultado e o outro diretório deu esse outro resultado. Então, vamos testar ls asterisco. Lembrando, o asterisco está sendo interpretado. Perfeito. E se eu não interpretasse o asterisco, não existe um arquivo ou um diretório chamado asterisco. Se eu interpretar o asterisco, aí sim, feliz. Perfeito. E se eu quiser copiar esse diretório? Em vez de eu copiar um arquivo, eu quero copiar um diretório. Também poderia ser mover. Se eu quiser copiar um diretório, eu poderia falar, olha, copie o diretório projetos Java para projetos C#. Opa! O copy não copia diretórios. Se eu quiser copiar o diretório para um diretório chamado projetos C#, eu tenho que usar "-r", recursivo. Assim como quando a gente removeu, o "-r" para o copy e para o move diz, faça isso recursivo, entre nos diretórios e execute esse comando. Aí sim ele copiou o diretório projetos Java para o diretório projetos C#. Imagina que eu quero pegar esse meu diretório Workspace e enviar para um amigo. Então eu tenho tudo que está aqui dentro e eu quero compactar esse diretório. Tudo bem? Então eu vou voltar para o diretório anterior para compactar o Workspace. Zip, o nome do meu arquivo zip que eu vou criar. Então eu vou chamar de work.zip e vou compactar o diretório Workspace. Tudo bem? Enter. Como é que eu descompacto? Para descompactar, eu usaria o unzip. Mas vamos só conferir se está tudo certo antes.
Unzip-L mostra o que tem dentro do nosso arquivo zip. Unzip-L, work.zip. O que tem aí dentro? Ué, só tem um item, que é o diretório workspace. Ele não zipou o que estava dentro do workspace. A gente já viu esse problema antes, certo? Ele não entrou recursivamente. Então, vamos voltar no nosso zip. Zip, "-r", recursivo. Então, em geral, os programas aceitam o "-r" como uma maneira recursiva. Em geral, é "-r". Às vezes, o comando pode ter uma outra flag para indicar recursivo. Mas, em geral, é o "-r". De novo, opa, agora sim ele saiu compactando os meus arquivos e os meus diretórios. Vamos dar uma olhada? Tá lá, work.zip. Vamos tentar descompactar? Só que é claro, se eu tentar descompactar aqui mesmo, ele vai sobrescrever o diretório workspace. Vamos ver? Unzip work.zip. Olha ele querendo sobrescrever yes com Y. Ou all com A. Aí ele sobrescreve tudo. Beleza, ele descompactou dentro do diretório workspace. Mas não dá muito para acreditar, né? Vamos remover o diretório workspace? rm-r, workspace. Removi o diretório workspace. Não existe mais. Unzip work.zip. Maravilha, descompactou. Então, o unzip descompacta e o zip compacta. Em geral, a gente vai querer fazer o zip com "-r". Repara que tanto o zip quanto o unzip, eles são muito verborrágicos, eles cospem muita informação para a gente. Se eu quiser deixar eles quietinhos, eu uso o "-q" de quiet. Vamos testar? Então, eu vou remover o workspace de novo e vou dar um unzip com quiet. -quiet work.zip. Olha, ele ficou quietinho. Mas se eu der o ls, tá lá o workspace. Maravilha. E o zip? O zip é a mesma coisa. Vamos remover o work.zip e vou fazer zip, "-r" de recursivo, "-q. Opa, eu posso fazer "-rq" de uma vez só, de recursivo e quiet. Crio o arquivo chamado work.zip e compacta o diretório workspace. Olha só, ele ficou quietinho na dele. Unzip "-l, para a gente ver o que tem lá dentro. Work.zip. Bonitinho, compactou. Então, é comum que tenha algum tipo de flag para diminuir a informação de log. "-q" é bem comum. E se eu for dar um unzip, sendo que eu já tenho esses arquivos? Você lembra que ele perguntou para mim? Olha, quer sobrescrever sim ou não? Yes, 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 yes. Então, o comando zip e unzip servem para compactar e descompactar os nossos arquivos e diretórios. Uma maneira de compactar mais famosa é o tar. Então, vamos ao tar para fazer o mesmo tipo de compactação. Então, para compactar o diretório workspace, a gente vai dar tar create, isso é, "-c, e ao mesmo tempo que o tar vai usar um formato de compactação de tar, ele vai também zipar, que daí ele consegue compactar mais ainda. Então, para isso, a gente vai colocar o z de zip. Então, create e zip, por favor, o diretório workspace. O tar, diferente do zip, por padrão, já é recursivo. Então, já vai ser recursivo. Tudo bem? E faltou a gente falar o nome do arquivo, .tar.gz, que é o formato que ele cria, que a gente quer criar. Vamos executar só assim? Repara que ele já fala para a gente qual que é o problema. O problema é, o que ele ia compactar, ele ia cuspir para a gente no console, no terminal. Então, a gente precisa redirecionar para o arquivo tar.gz que a gente quer criar. Então, work.tar.gz. Então, tar.gzip, que é o que ele usa. Beleza, vamos dar uma olhada? Tá lá, o zip e o tar.gz. Repara que no nosso exemplo aqui específico, o tar.gz ficou muito menor. Mas tudo depende de cada projeto. Vamos descompactar ele agora? Então, ls. Vou remover o diretório workspace. Perfeito. E agora eu vou descompactar esse work.tar.gz. Então, tar. Antes era c de create, certo? Agora é x de extract. Lembra do z de zip? Não podemos esquecer dele. Calma lá. Se antes a gente estava usando a saída de fluxo para cuspir para um arquivo, agora a gente quer ler desse arquivo. Então, a gente vai usar para dentro. Leia a entrada deste arquivo aqui, o work.tar.gz. Então, da mesma maneira que a gente tem um redirecionamento da saída, a gente tem um redirecionamento da entrada. E esse cara aqui vai agora descompactar. Vamos dar uma olhada.
ele criou de novo o diretório workspace. Perfeito. Só que é chato ficar trabalhando com redirecionamento toda hora, né? Então, vamos apagar agora de novo esse targz e criar sem o redirecionamento. O tar, quando a gente cria, então menos cz, ele tem a opção F, que fala o nome do arquivo que a gente quer criar. O nome do arquivo que a gente quer criar é o work_tar_gz. E a gente vai compactar o workspace. Beleza, compactei. E para descompactar, vamos primeiro remover o workspace. E agora a gente vai descompactar. Tar menos x de extract, z de zip, né? E f de nome do arquivo, work_tar_gz. Descompactou o workspace. Repara que, de novo, diferente do zip e do unzip, o tar é quietinho por padrão. O zip e o unzip era extremamente verborrágico. Se eu quiser saber o que o tar e o untar estão fazendo, eu tenho que falar para eles. Então, por exemplo, vamos remover o workspace. E vamos descompactar agora, falando para ele, por favor, me fale mais, aumente esse nível de verbose, esse nível de log que você está me falando. Então, tar menos xzf, work_tar_gz, e eu vou colocar aqui o v de verbose, que mostra mais informações para mim. Olha aí as informações, tudo que ele está descompactando. Tanto na hora de descompactar, quanto de compactar, eu posso usar o v de verbose para ter mais informações. São flags comuns de se encontrar em diversos programas também por aí. Menos V para aumentar o nível de verbose e menos Q para ficar mais quietinho. Nem sempre funciona, nem todos os comandos suportam esse tipo de flag. Lembrando, se você quer descobrir o que o seu comando suporta, man de manual tar. E aí você descobre todas as opções que ele tem. Voltando ao nosso workspace, repara que a data da última atualização do arquivo bem-vindo.txt foi dia 11 de junho, às 15h42. Se eu quiser só encostar nesse arquivo, isso é, abrir ele para salvar, mas para só mudar a data, eu não quero alterar o conteúdo dele, só quero encostar nele para alterar a data. Para isso eu uso o touch bem-vindo.txt. Quando eu encosto no arquivo, repara que se eu listar ele de novo, mudou do dia 11 de junho às 15h42 para o dia 11 de junho às 22h15. Então o touch só encosta no arquivo, dizendo houve uma modificação nesse arquivo. Não modificou o conteúdo, mas ele altera a data de última modificação desse arquivo. Só para garantir, date, para ver qual é a data atual do meu sistema. Um arquivo um pouco maior? Então, eu vou primeiro criar um arquivo novo. Vou no Files, eu vou querer aqui dentro do diretório do Workspace, criar um arquivo New Document, Empty Document. O nome do meu arquivo vai ser google.txt. Eu vou entrar na internet, no Wikipedia do Google, e vou copiar uma parte do conteúdo que tem aqui. Uma parte bem grande, bem significativa. Ctrl C, vou no meu editor, isso é, double clique no google.txt. Aqui dentro do editor, eu vou colar o conteúdo. Perfeito. Repara que o gedit está falando que tem 136 linhas. Vamos lá no nosso terminal? Vou querer trabalhar com esse arquivo grande agora. A gente já conhece o cat, certo? O cat google.txt vai trazer o arquivo inteiro. Muita coisa para mim. Se eu quiser ler só o começo desse arquivo, o comando head, ele recebe o nome do arquivo, Google, e traz as 10 primeiras linhas. Se eu quiser falar o número de linhas, "-n", espaço 3, google.txt. Ele traz só as 3 primeiras linhas. Então, se eu estou trabalhando com algum arquivo e eu quero ler só o comecinho dele, ou eu estou trabalhando com alguma saída e eu quero só ler o comecinho, head, o número de linhas que eu quero e o nome do arquivo. E se eu quiser fazer o contrário, agora eu quero ler o rodapé, as últimas linhas. Então, é o tail, google.txt. Por padrão, ele traz de novo 10 linhas, muita coisa. Vamos trazer só 3 linhas? "-n", 3, google.txt. Ele trouxe só as 3 últimas linhas. Repara que são linhas bem grandes. Uma linha bem grande, uma linha em branco e outra linha bem grande. Além disso, se eu tiver num terminal, eu posso visualizar esses arquivos grandes de outras maneiras. Eu poderia abrir esse arquivo com o less. Less, espaço,
o nome do arquivo, google.txt. Então, eu estou abrindo o arquivo e eu posso usar a seta para descer, para navegar no meu arquivo. A gente tem o nosso arquivo do Google, que é bem grande, usando um editor visual, o gedit. Para isso, eu abri o arquivo através do Explorer que eu tenho aqui no meu Linux. Só que eu gostaria de abrir agora esse meu arquivo para edição no terminal. Até agora, a gente usava o echo, alguma mensagem, para criar ou sobrescrever um arquivo ou para concatenar em algum arquivo. Agora eu quero usar algum editor mesmo, mas um editor no terminal. O editor que a gente vai usar aqui no terminal é o vi google.txt. Então eu estou editando aquele meu arquivo em modo texto. Para navegar dentro do arquivo, eu uso as setas. Não tem segredo. Se eu quiser inserir um conteúdo novo em algum lugar, por exemplo, aqui antes da letra F, isso é, exatamente no caractere onde eu estou, eu uso a letra I. Então, I, eu mudei do modo de navegação para o modo de inserção. Então, uma vez eu aperto a letra I, agora eu posso digitar. Por exemplo, da Wikipedia a enciclopédia aberta. Enter. Para sair do modo de edição, eu vou apertar a tecla ESC. Voltei ao modo de navegação. Bom, então eu usei a letra I para adicionar no caractere atual. Como é que eu faço agora para salvar esse arquivo? Dois pontos. Repara que ele abriu um comando ali embaixo. W para salvar. Enter. Salvou. Dois pontos. Q para sair de quit. O W era de write, o Q é de quit. Ele sai. Se eu der um head no meu google.txt, repara que ele adicionou aquela nossa linha. Vamos editar de novo e aprender outros comandos com vi? Vi google.txt. Vamos lá. O que eu posso fazer? O I insere na posição atual. O A insere na posição seguinte. Então, se eu apertar o A minúsculo aqui, ele vai inserir no caractere seguinte. Da Wikipedia. O texto não fez muito sentido. Apertei o ESC para voltar ao modo de navegação. E agora que eu inseri uma coisa que não fez muito sentido e eu gostaria de apagar, eu vou usar o X para remover um caractere. Removi. Vou usar o X de novo para remover mais dois caracteres. X, X. Então, a letra I insere no caractere atual, a no caractere seguinte e o X apaga o caractere atual. Repara que tem que apagar mais 2, 4, 6, 8, 10, 11 caracteres. Para não ter que apertar a tecla X 11 vezes, eu vou falar para ele executar esse comando 11 vezes. Então, eu vou digitar 11, apertei 11 aqui, X. Então, alguns comandos, como X, de remover um caractere, pode ser executado diversas vezes de uma vez só. Eu digito o número de vezes que eu quero executar e a letra X. Por exemplo, se eu querer remover agora a palavra da e o espaço, eu vou apertar 3x. Ele removeu. Vou tentar sair. Dois pontos, Q. Enter. Opa, ele viu que teve mudança no arquivo. Não deixou eu sair. Se eu quiser sair, eu vou ter que primeiro fazer dois pontos, W, Q. Eu posso colocar o comando na sequência inteira. Dois pontos, WQ. Salve e saia. Pronto. Salvou e saiu. Vamos voltar ao editor? E se eu quiser remover essa linha por completo? Para remover uma linha por completo, DD. Duas vezes a letra D minúscula. Vamos tentar sair sem salvar? Dois pontos, Q. Se lembra que ele reclama quando eu dei o Enter para sair? Porque ele está falando que se eu quiser ignorar essas mudanças, eu posso fazer dois pontos, Q, exclamação. Aí eu falo, olha, não salva não, sai fora. E aí ele sai. Ele não salvou, ele ficou com aquela linha. Por que eu dei ênfase no minúsculo até agora? Porque se ao invés do minúsculo eu usar, por exemplo, a letra A maiúscula, ele vai adicionar no final da linha. Então ele foi para o final da linha e permitiu que eu adicionasse algum caractere. De novo, ESC para sair do modo de inserção, dois pontos, WQ para salvar.
Então, dentro do VI, a gente já viu como navegar com as setas, como inserir alguma coisa na posição atual com o I, com o A a gente insere no caractere seguinte, A maiúsculo no final da linha, X apaga o caractere atual, DD apaga a linha inteira. Se eu colocar um número e depois o X, ele vai apagar X caracteres seguintes. Ele vai executar esse comando que eu estou querendo executar diversas vezes. Continuando com o VI, a gente sabe que eu estou num arquivo de 143 linhas. Caramba! E se eu quiser descer até lá no final? Letra G maiúscula, então, Shift G, no meu caso, G maiúsculo vai para a última linha. E se eu quiser ir lá para a primeira linha de todas, para o começo do arquivo, 0G, 1G, ele vai para a linha 1. Então, se eu colocar 3G, ele vai para a linha 3. 5, G maiúsculo, sempre maiúsculo G, linha 5. 10, G maiúsculo, linha 10. Só o G maiúsculo, última linha. 1, G maiúsculo, primeira linha. Que mais? Se eu quiser ir para o final da linha atual, eu uso o cifrão. Ele já vai para o final da linha atual. Se eu quiser voltar para o primeiro caractere da minha linha, eu uso 0. Então, recapitulando, a letra G maiúscula vai para a última linha. Um número, como por exemplo 5, G maiúsculo, vai para a quinta linha. O cifrão vai para o final da linha e o 0 para o começo da linha. Vamos voltar para a primeira linha? O que mais pode ser bem comum na hora de eu trabalhar com a navegação dentro do meu arquivo? Procurar por alguma palavra. Por exemplo, eu quero encontrar a palavra Califórnia. Então eu vou digitar a barra. Repara que ele colocou a barra lá no fundo. E aí eu posso digitar um padrão de busca. Por exemplo, Califórnia. Enter. Ele foi para a primeira ocorrência de Califórnia. Com a letra N minúscula, eu vou para a próxima ocorrência de Califórnia. Se eu apertar a letra N de novo, minúscula, vai para a próxima ocorrência de Califórnia. Quando ele terminar o arquivo, ele volta para a primeira de todas as ocorrências. E avisa para mim que ele chegou no final, voltou para o começo. Então, N minúsculo vai para a próxima ocorrência da minha busca atual. N maiúsculo vai para a ocorrência anterior. Então, barra para procurar alguma coisa, por exemplo, Brim, e N para navegar nas ocorrências. N maiúsculo para voltar na ocorrência anterior. Vamos continuar com a edição? Uma outra tarefa extremamente comum e importante é o copy-paste. Se eu quiser copiar uma linha, por exemplo, essa linha Jump to Navigation Search, eu aperto YY, duas vezes a letra Y minúscula. Para colar, então eu vou vir aqui embaixo, para colar a letra P, ele cola. Se eu apertar de novo, ele cola de novo. Claro, é o paste. Da mesma maneira que a gente usou um número com a letra X para apagar diversos caracteres, eu poderia usar um número com a letra YY para copiar vários caracteres, copiar várias linhas. Então, 3YY copiou 3 linhas. Se eu vier aqui embaixo e falar para ele P, ele colou as 3 linhas. Então, repara que são diversos os comandos que aceitam um número antes. Até mesmo o P, se eu falar aqui 10, P, ele colou 10 vezes o mesmo conteúdo.